A paz do Senhor, eu sou o professor Jonatas. Seja bem-vinda e bem-vindo a mais uma aula aqui nesse canal. Eu queria conversar com você nesse momento sobre um tema muito importante: pecado e arrebatamento da igreja. Existe uma dúvida muito grande de muitos crentes, muitos evangélicos, acerca desses detalhes. E se de repente alguém está vivendo em pecado, será que esta pessoa vai ser arrebatada? Será que Jesus vai levar um crente que vive uma vida pecaminosa? Eu faço duas perguntas. Uma pessoa em pecado vai ser arrebatada? Outra pergunta. E quem não vai estar em pecado no momento do arrebatamento da igreja? Até porque a Bíblia fala, por exemplo, no livro de Eclesiastes, que não há homem que não peque. Nós somos pecadores por natureza. O pecado faz parte da nossa natureza humana. Até porque todos nós somos descendentes de Adão. Adão é o cabeça da raça humana. Adão era o nosso representante lá no Jardim do Éden perante Deus. E quando ele decidiu desobedecer a Deus, usando do seu livre-arbítrio, ele abriu a porta de entrada para o pecado no mundo. Paulo explicou isso em Romanos capítulo 5, versículo 12, quando ele diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Nós temos uma natureza adâmica, pecaminosa, carnal, herdada de Adão. O pecado de Adão é chamado pelos teólogos de pecado original. Todos nós temos esse pecado original. É o que o apóstolo João escreveu na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 8. Olha o que ele diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamo-nos, e a verdade não está em nós. João está dizendo aqui que todos nós temos esse pecado original. Perceba que esse versículo 8 está no singular, é uma referência a esse pecado original. E todos nós nascemos com esse pecado original. Romanos 3:23, o apóstolo Paulo escreveu dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É comum até ouvir no meio evangélico a frase: "Ah, é muita vaidade. As pessoas estão muito vaidosas." A pergunta que eu faço, irmãos: existe alguma coisa debaixo do sol? Existe alguma coisa nesta terra que não é vaidade? Você pode citar uma só coisa que não seja vaidade? Até porque disse Salomão em Eclesiastes: tudo é vaidade. Cabelo curto é vaidade, cabelo comprido é vaidade. Está usando calça? É vaidade. Está usando saia? É vaidade. Com gravata? Vaidade. Sem gravata? Vaidade. Tudo é vaidade. Não tem nada nessa terra que não seja vaidade. A Bíblia fala que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita. É o que está no Salmo 24, verso 1. Ou seja, tudo que existe, essa terra, a natureza, os animais, os vegetais, os minerais, os seres humanos, tudo pertence a Deus. A pergunta que eu faço: tem alguma coisa nesse mundo que não pertence a Deus? Sim. Só tem uma coisa nesse mundo que não pertence a Deus, que é nosso. E o que é? Pecado. Pecado não pertence a Deus. Pecado é nosso. É por isso que é até uma incoerência cantar aquele hino, lembra? Restitui. Eu quero de volta o que é meu. É uma incoerência. Por quê? A única coisa que é nossa nesse mundo é o pecado. O resto, tudo pertence a Deus. Nós somos pecadores, nós somos vaidosos. Nós somos vaidosos do pé aos fios de cabelo da nossa cabeça. Nós somos extremamente vaidosos e pecaminosos. Porém, se eu já entreguei a minha vida a Cristo, e Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é como diz aquele hino da harpa cristã, de número 20.
livres de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. O único caminho para abandonarmos uma vida de pecado é o caminho da cruz, é o caminho do arrependimento. O que é pecado perdoado? Pecado perdoado, irmãos, é pecado confessado e abandonado. Se eu romper com uma vida pecaminosa e começar a obedecer a Cristo e o seu evangelho, reconhecer que Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador e obedecê-lo, porque fé e obediência estão casados. É como está em Romanos capítulo 1, versículo 5. A obediência da fé estão casados, ou seja, eu tenho que crer e obedecer a Cristo, o seu evangelho, a sua palavra. Ele é meu Senhor. E uma vez que eu entrego a minha vida a Cristo, eu estou liberto do pecado. O pecado não é mais senhor da minha vida. O pecado não é mais a norma, a regra na vida do salvo. Porém, pela nossa fraqueza, pelas nossas debilidades, ainda cometemos pecados. É o que João também continua dizendo na sua carta, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí alguém pode falar, mas espera aí, eu não sou pecador, eu não vivo uma vida pecaminosa, eu sou quase um anjo, né? Eu sou um ser celestial. Não, meu querido. Olha o que João continua dizendo no versículo de número 10. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Nós somos pecadores. Porém, se eu já sirvo a Cristo, eu sou um pecador redimido, um pecador perdoado, porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, eu cometo atos pecaminosos. Porém, tem dois tipos de atos pecaminosos. Existem pecados voluntários e pecados involuntários. Por exemplo, você vem dirigindo o seu carro no trânsito e alguém corta você, você fica possesso, fica irado. Até porque você é ser humano. Isso é normal. A Bíblia fala em Efésios capítulo 5, irai-vos, mas não pequeis, não deis lugar ao diabo. A ira, a indignação faz parte da natureza humana. Só que, como servo de Cristo, eu tenho que entender a controlar essas situações. Aí, de repente, você está dirigindo o seu carro, alguém corta você, você fica irado, possesso, manda essa pessoa para bem longe, para o inferno, né? Xinga, né? Filho de Belial, jumenta de Balaão. Você não planejou aquilo, aquilo foi involuntário. E se de repente o arrebatamento acontecer naquele momento? Será que você sobe? Será que você vai ser arrebatado com a igreja? Tem um texto para você, na carta de João. Na primeira carta, capítulo 1, versículo 7, veja o que diz o apóstolo. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Perceba que João está dizendo, ó, se andarmos na luz. O que é andar na luz? É levar a vida espiritual a sério. É ser comprometido com a vida espiritual. É orar, é ler a palavra, congregar, é ter um pastor, ter uma liderança espiritual, ter comunhão com os irmãos, estar em congregação. Se eu andar na luz, e luz aqui significa visão e conhecimento, eu tenho uma promessa. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Está aqui a resposta da pergunta. E se o arrebatamento acontecer na hora que eu pratiquei um pecado involuntário, vou ser arrebatado? Sim, a promessa está aqui. Se você leva a sua vida espiritual a sério. Se você anda na luz. Agora, quem está cometendo pecados voluntários, adultério, homicídio, roubo. Adultério não é um pecado involuntário. É um pecado arquitetado, planejado, projetado. E quem vive na prática pecaminosa, na prática contumaz do pecado, corre um sério risco
de ficar no arrebatamento da igreja, de não ser levado com a noiva de Cristo, de não ser levado com o povo de Cristo, com a igreja de Cristo, na hora do arrebatamento. E é importante, irmãos, sabermos que o pecado é uma ofensa contra Deus. O pecado ofende o caráter de Deus. Quando eu era pequeno, do departamento infantil, que eu sou da Assembleia de Deus desde que nasci, eu aprendi na EBF um corinho que dizia: pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Pecado, pecadinho, pecadinho, pecadão, isso não entra no meu coração. É interessante que não existe pecadão e pecadinho, existe pecado. Pecado é ofender a Deus. E o que me impede de pecar? O que impede você de pecar? Não é uma lista de regras. Não adianta pegar um caderno e fazer uma lista de regras. Não pode, não pode, não pode. Não, meu irmão. A única coisa que nos impede de pecar é o temor. É o temor a Deus. É o que a Bíblia diz, que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E temer a Deus, irmãos, é reconhecer a sua santidade. Quem já conheceu a graça de Deus se sente constrangido em pecar. Ele não quer ofender a Deus. Assim como um marido, ele se sente constrangido em fazer alguma coisa que vai ferir a sua esposa, da mesma forma, a esposa para com seu marido, é o mesmo sentimento que nós temos para com Deus. O amor de Deus nos constrange. Então, que possamos romper com o pecado. Alguém pode falar: mas eu cometi coisas tão horríveis, cometi pecados tão grandes. Eu tenho uma boa notícia para você. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15, Paulo disse que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo se considerou o principal dos pecadores. Agora, olha a boa notícia. Se teve jeito para o principal dos pecadores, tem jeito para você e tem jeito para mim. Lembra a parábola do filho pródigo? O filho pródigo disse, quando ele estava dentro de um chiqueiro, desejando comer as comidas de porcos, ele lembrou da casa do pai e pensou consigo mesmo: na casa de meu pai até os empregados comem do bom e do melhor. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Existe uma frase no meio evangélico que diz assim mesmo: o cair é do homem e o levantar é de Deus. Não é verdade. O cair é do homem e o levantar também é do homem. O filho pródigo disse a si mesmo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O apóstolo Paulo escreveu em aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, na sua carta: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Não interessa o que você fez, irmãos. A mensagem central da parábola do filho pródigo é essa: não importa o que você fez, apenas volte para a casa do Pai. Na casa do Pai tem festa, na casa do Pai tem abraço, na casa do Pai tem perdão, na casa do Pai tem segurança. Volte para a casa do Pai. Deus é capaz de restaurar o teu passado, consertar o teu presente e projetar um futuro lindo para você e para sua família. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço. Continue conosco e até a próxima aula. Vamos dar continuidade a esse curso de escatologia e vamos chegar até o final, em nome de Jesus.